Nós vivemos uma era de comunicação. Falamos muito, nos entendemos muito pouco. Nesses próximos encontros que nós teremos aqui no Fé, no dia a dia, nós vamos falar de uma santa conversa, a melhor conversa do mundo, a santa conversa da oração. Eu sou Robinson Grangeiro e nós estamos aqui no Fé, no dia a dia, na Ipetabaú TV. Em dado momento, Jesus foi interpelado por um dos seus discípulos que lhe pediu: Mestre, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Isso está em Lucas capítulo 11. E no texto paralelo a esse, que é o texto de Mateus capítulo 6, em meio ao Sermão da Montanha, Jesus ensina como aqueles discípulos devem orar. E em primeiro lugar ele ensina como não devem orar. E ele diz assim: evitem orar como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entra no teu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você percebe? O problema não é o que se diz, mas a atitude por trás do que se diz. Jesus critica, por um lado, os hipócritas religiosos que faziam da oração uma performance, um desempenho teatral, para que todos os considerassem piedosos, religiosos, capazes de falar com Deus e ter com Deus comunhão. E aquilo que Jesus fala é que eles recebem a recompensa do reconhecimento humano. Por outro lado, ele também critica aqueles gentios, os pagãos, que ficam repetindo muitas vezes palavras, mantras, rezas, sem sentido, sem perceber o que estão dizendo, porque imaginam que é o volume, a quantidade que fará com que eles sejam ouvidos por Deus. E, na verdade, assim como eles, esses aqui, diz a palavra, também nada receberão de Deus. E aí fica a questão: como conversar com Deus nessa santa conversa chamada oração? Em primeiro lugar, é preciso que essa atitude seja uma atitude que reconheça com quem nós estamos falando. Nós estamos falando com alguém que é chamado de Pai Nosso, que estás nos céus. Ao mesmo tempo que nos faz trazer à memória a figura familiar da relação paternal, pai e filho, porque ele poderia ter sido chamado de o Criador, o Altíssimo, o Eterno, ou tantos outros qualificativos de Deus, atributos com os quais certamente eu e você poderíamos tratar Deus. Mas Jesus ensina a nos chamá-lo de maneira afetuosa de Pai. É um convite à intimidade, é um convite à proximidade. Mas ao mesmo tempo não é um Pai qualquer, é um Pai que está nos céus. É o Pai perfeito. É o Pai, por exemplo, que vê em secreto aquilo que ninguém vê. É um Pai que nutre conosco uma relação tão íntima que nenhum outro pode sequer chegar próximo. Portanto, quando nós pensamos nessa santa conversa chamada oração, quando queremos nos comunicar com Deus, e a oração é isso, uma conversa com o Senhor, devemos lembrar com quem nós estamos falando. É um Deus que nos convida, que nos atrai para perto dele. É um Pai nosso, mas que ao mesmo tempo precisa ser visto de maneira distinta de qualquer outro relacionamento. Porque logo depois de dizer Pai nosso que estás no céu, ele diz: santificado seja o teu nome. Seja distinto de tudo e de todos a maneira como eu me dirijo a ti, a relação que eu tenho contigo. Veja, esses dois lados é o que mostram a santidade desta conversa chamada oração. É santa porque é singular. Nenhum outro relacionamento é tão próximo, tão íntimo como a de um pai e um filho. Mas, ao mesmo tempo, é uma relação que não é simétrica. Não são dois parecidos. Na verdade, é um que é Altíssimo, Criador, santo e puro, e outro que é limitado, é um filho, pecador. Portanto, todas as vezes que você pensar em conversar com Deus,
Lembre da recomendação do Senhor. Entre no seu quarto secreto, no seu lugar secreto, que não é um lugar, é uma atitude. A atitude de intimidade mais reverência. E ao fazer isso, você pode falar com Ele essa santa conversa chamada oração. O melhor diálogo que alguém pode ter na face da terra. Este é o nosso Fé no Dia a Dia. E na próxima quarta-feira, entre um domingo e outro, nós estaremos de volta, continuando esta série, esta conversa chamada Santa Conversa de Oração. Um abraço e até lá.